correto utilizando esses bagulhos aí. Então, sim, a gente tem que estar ação, né? Sempre são. Pô, mas a gente chamou você aqui, Arthur, porque, pô, essa semana viralizou aí no Brasil inteiro, todo mundo falando de OEA aqui, que vai salvar a gente, que vai estabelecer o Brasil, vai liberdade de expressão, acabar com a censura, né? E cada um fala uma coisa. Marcel Van Hatten coloca que a OEA é a salvação. Não, ontem Van Hatten não, né? o Luiz Felipe falou assim, pô, a OEA é social-democrata, e cada um fala uma coisa, né? E, pô, quem sabe de verdade é quem teve lá dentro. E aí é você teve lá dentro. Você pode contar pra gente? Então, obrigado a vocês, porque vocês são os primeiros. Teve todo esse lance da OEA, e os jornalistas que dizem de direita, eles nem para perguntar. O único cara que não é comunista, que passou pela OEA, sou eu. E poderia falar, Caramba. o que acontece? Eu falei no programa da quarta passada, um pessoal perguntou, pô, eu faço aqui a Raiz Cristã, né, no Farol da Liberdade. Uhum. E aí, na quarta passada, alguém perguntou, e aí, Arthur, o que vai ser da OEA? Eu falei, da OEA? Comissão de Liberdade de Expressão? Eu conheço, cara, Pedro Vaca Villarreal. Eu conheço ali, não pessoalmente ali de tratar, porque a minha área é de segurança, né? Então você tem, cada departamento a gente fala disso. Uhum. Mas você ouve de nome, chama Rádio Passillo, que é a Rádio Peão, né? Você conhece as pessoas da onde você trabalha, pô. E eu sabia que ali não ia dar nada, tanto que ele tem postagem, esse cara falando mal do Elon Musk, com uma postura política. E aí eu respondi aqui, não vai dar nada, ele vai fazer um vídeo ele vai se reunir com o Barroso, e ele vai perguntar pro Barroso, e aí, Barroso, tá tudo bem com o Brasil? E o Barroso vai falar, tá tudo bem. Eu até estava errado, porque ele reuniu não só com o Barroso, mas com o Alexandre de Moraes também, né? Sim. Uhum. Mas, então, enfim, o que para começar, né, vamos esclarecer a nossa audiência. O que é a OEA? Como que era a OEA quando você esteve lá dentro? Como que você puder até resumir, a gente já teve um episódio com você aqui, né, sua trajetória, como que você entrou na OEA? Por que você foi para a OEA? O que você fazia lá dentro? E aí depois a gente começar a construir o que a gente espera dessa visita. Boa. Eu era assessor especial da Presidência da República. Aí o meu irmão, com aquelas ameaças de prisão, ele tinha um asilo político, por exemplo, na Embaixada de Israel já. Meu irmão já tinha falado com o embaixador de Israel e tinha outras embaixadas também com uma possibilidade dele para não ser preso. E o Bolsonaro falou, não, pô, vai acabar com o meu governo, cara. Imagina um ministro meu dentro de uma embaixada para não ser preso. Vai ser horrível. E aí o Paulo Guedes, ele deu uma entrevista, para Veja, acho que é Veja, falando assim, olha, foi instrumental retirar o Weintraub, né? E tinha uma vaga ociosa no Banco Mundial, e o cara no Banco Mundial, ele tem que falar 2 idiomas, ele tem que saber econometria, não pode botar qualquer um. E estava ociosa a vaga, a gente não conseguia preencher. E aí a gente botamos o Weintraub, que foi para pacificar com o Supremo. Então não foi que foi para proteger o meu irmão, nada disso. Foi para estratégia brilhante do Bolsonaro pacificar com o Supremo. Então tirou o Weintraub e aí ele foi para o Banco Mundial, vocês acompanharam a história toda. Uhum. E meu irmão foi para Washington, a gente é muito ligado. E aí eu não via mais o que fazer no governo Bolsonaro, eu ia sair também. E o Ernesto Araújo, a quem eu tenho muita gratidão, falei já isso para ele, falei publicamente, ele virou para mim e falou, Arthur, tem uma vaga na OEA, eu acho que você vai ser muito produtivo, e é de secretário de segurança. Você não quer? Eu falei, eu quero. E aí você fica junto com o seu irmão, que a gente sempre foi muito unido. Beleza, eu quero. Obrigado. Tô lá. E é uma vaga, o que acontece? Então, se você olhar, tinha reportagens também da época, escrito assim, o Arthur Weintraub é o homem-tocha do Planalto. Militares dizem que o Arthur, eles incendeia as reuniões. Porque a gente não... As pessoas às vezes falam, pô, vocês começaram a falar mal do governo, da junção com o Centrão. A gente já falava enquanto estava lá dentro. Mas a gente não externar, por quê? Você está dentro de um grupo, você fala dentro, vocês estão fazendo errado. Tanto que a reunião que vazou do meu irmão, o meu irmão fala 4 minutos lá, dizendo, vocês estão fazendo acordo com quem a gente tinha que lutar, vocês estão se dando bem. Não é assim. Então, estava criticando. E eu também estava criticando a ponto de vir militar e dizer assim, o Arthur é o homem tocha.
ele incendeia as reuniões. Por quê? Estava errado o que estava sendo feito, tanto estava errado que olha onde a gente chegou hoje no caos. E aí eu não tinha mais por que ficar, o Ernesto Araújo me indicou para o secretário-geral, porque é um cargo ad nutum, né, de confiança do secretário-geral, ele indica, e o secretário-geral me indicou, eu cheguei para o Bolsonaro, falei assim, estou indo embora. Aí ele falou, beleza, valeu. Bolsonaro dava entrevistas na frente das câmeras, falava, o Arthur é um gênio. E por trás das câmeras a gente era ingrato, enfim. Que loucura, na frente das cara. câmeras ele é uma coisa. E aí eu fui para a OEA. Quando eu chego na OEA, é a Secretaria de Segurança. É a maior secretaria, o maior orçamento da OEA. A OEA ela tem uma grana que vem principalmente dos Estados Unidos, para as pessoas saberem, o orçamento, a OEA é a antiga União Pan-Americana. O Theodore Roosevelt ainda, ele que, acho que inclusive cedeu o prédio, lá é bonito o prédio, naquela avenida do Obelisco, de Washington, é super bonito o prédio. Uhum. Ele tem um jardim de inverno e coisas de todas as Américas. Era a União Pan-Americana, era tipo uma ONU das Américas e Caribe. E aí depois da Segunda Guerra, virou a Organização dos Estados Americanos. A Organização dos Estados Americanos são todos os países das Américas e Caribe. E estão fora Cuba e Venezuela. Uhum. E é capaz ainda de Venezuela também embolada ali. Nicarágua, tem alguns embolados, né? E o que mantém a OEA hoje? Ela vive com dinheiro dos Estados Unidos? Praticamente dinheiro dos Estados Unidos. Uhum. Então o pessoal, você ganhou, Bolsonaro te deu. Bolsonaro não me deu nada. O que houve foi uma destruição, depois que a gente saiu do governo, um assassinato de reputação pelo movimento bolsoleprista. E aí você tem pessoas ligadas a ele atacando a gente pra caramba. E enquanto isso, eu e meu irmão, a gente trabalhando ali, cara. E no que eu cheguei, eu vou contar coisa pra vocês que eu não contei. Eu chego lá e era o Trump presidente. O Ernesto Araújo era ministro das Relações Exteriores. Então eu tinha um apoio. E aí no que eu chego, era a pandemia. E aí me liga um pessoal de dentro da OEA falando assim, olha, o presidente da Colômbia era o Duque, então era um cara mais à direita. E aí falam assim, olha, Arthur, a gente sabe que você chegou agora, só para não deixar de responder, eu acho que em torno de 70% do orçamento da OEA vem dos Estados Unidos. Então, quem pagava meu salário no final era Estados Unidos, vai. E aí o resto não é Brasil, é todos os outros países, então Canadá, México, Brasil. Cada um tem uma porcentagem de contribuição ali. Exato, mas principalmente é dinheiro americano. Pronto. Que era uma tendência deles terem um controle, entendeu? Então é o nosso quintal, a gente tem que organizar os países. Não é que eles mandam, mas é uma organização para que seja tipo um clube de países, vai. É um clube de países. Então você tem os embaixadores dos países lá da OEA, e aí você consegue fazer movimentos. Por exemplo, qual é o movimento? No que eu chego lá, me ligam pessoas e falam assim, Arthur, está tendo um movimento interno, porque se você tem normas legais, então acordos legislativos da OEA, decretos, essas normas legais, elas viram regra interna dos países. Se você deixar passar, vira tipo um pacto internacional. E aí tem que cumprir. E uma dessas normas que eles estavam querendo aprovar é que os pais não têm direito a ensinar moral e religião aos filhos. Isso é um privilégio do Estado. Caramba, mano. Meu, que loucura, cara. Aí falou assim, será que você pode ajudar a gente? É lógico que eu posso. Peguei e liguei pro pessoal do Brasil e liguei pro pessoal dos Estados Unidos, liguei pro pessoal da Colômbia, que são países fortes, né? Você tem países que são mais fortes lá dentro. Tem mais voz, Cara, a gente conseguiu obliterar isso aí, não rolou, não fizeram, entendeu? Se deixar, vão fazendo esse tipo de legislação, vão fazendo esse tipo de pacto internacional e depois vem no Brasil algum juiz e fala, ó, tem um pacto aqui falando que os pais não têm direito a ensinar a religião para os filhos, e aí, então, você tem que cumprir. Mas quem deixou passar isso aí? Deixaram passar lá na OEA.
Então, tem consequências por que acontece lá. Aí, quando eu chego no departamento, eu começo a ver qual é a pegada. Eu fui professor eu fui coordenador do curso de Ciências Atuariais. Ciências Atuariais envolve tudo, cara. Métodos quantitativos, estatística, probabilística, medicina, demografia. Então, eu tinha uma visão geral. E aí, quando eu chego lá, eu pego os departamentos de crime organizado. Eu tinha 4 departamentos: crime organizado, cibersegurança, terrorismo e tráfico de pessoas, enfim. Todas as áreas do crime são chamados crimes transnacionais. São crimes que envolvem vários países. Como hoje o crime organizado ele envolve sempre vários países, você pega exportação de pó. Não é só o Brasil. O pó vem a pasta base vem ali da Colômbia, do Peru e da Bolívia. Ele é beneficiado principalmente no estado de São Paulo, transforma o pó ali, e exportado pelo Porto de Santos, e aí vai para a Europa, Ásia e África. Sim. Basicamente, então é crime transnacional. Mas sempre que tem uma empresa do crime, ela acaba fazendo mais de uma coisa errada. Então, tráfico de pessoa, tráfico de órgão, tráfico de arma, e tudo isso daí, de o Departamento de Segurança Pública. Então, tudo está conectado. Aí, quando eu olho isso aí, eu falo, mas vocês ficam mandando o policial morrer, por que vocês não fazem igual a Itália lá, que tem... Aí foi o que eu falei no programa de vocês, do confisco alargado, da recompensa. E aí eu trouxe isso para a OEA. Eu trouxe um convênio da Guarda de Finança da Itália, de graça. A Itália fornece isso de graça, porque interessa para a Itália. Fornece todo o treinamento para todos os países das Américas e Caribe. E eu trouxe isso. E o Brasil poderia estar beneficiado, que o Brasil não tem o menor interesse, ninguém fala disso. Mas vários países das Américas fizeram o curso que é de graça, cara. Manda até os caras para Roma para treinar. Lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa, como pegar. Caramba, você lembra de algum país que fez assim? Peru. Peru fez. Fez. E foi eficiente. Ajudou eles no combate mas aí ao do crime. Equador. E o Brasil teve essa oportunidade. Teve um evento que eu fiz na OEA que foi sobre ameaças híbridas. Fala, o que é ameaça híbrida? Ameaça híbrida são formas convencionais e não convencionais de crime. Então, as não convencionais, por exemplo, o crime organizado utilizando o aspecto político. Às vezes eles fazem bloqueios nas cidades, são o chamado narcobloqueio. Mas eles fazem esses bloqueios como se fosse uma passeata política. E aí eles cortam o suprimento, eles não deixam chegar o pessoal das plantas de limpeza de água ou de hospitais, entendeu? Eles causam o caos para tocar o terror na sociedade, mas para fins criminosos. Caraca. Então isso é uma ameaça aí. Aí você fala, mas isso é novo, cara, que legal. Eu juntei 7 vice-presidentes, 7 ministros das relações exteriores, tinha até vice-presidente da Colômbia, estava no evento. Foi o primeiro evento do Ocidente, do hemisfério, sobre ameaças híbridas. Aí eu tive maior trabalho, cara, minha equipe, tinha 400 pessoas na equipe. Nossa, aí a gente fez, sabe qual foi o único país que a gente convidou que não veio o ministro das Relações Exteriores? Do Brasil. Não era mais o Ernesto. E o do governo Bolsonaro era só bomba, cara. Só empecilho do que eu fazia. Ficou ruim aí. Tá bom agora? Já regulou, já. É porque não interessa, né? Combater o crime era pra só quê, igual a imagem ficou. O governo Bolsonaro só me embaçava. Então vinham os caras dos outros países e o governo Bolsonaro, me embaçando. Aí, a Guatemala, ela fez uma carta de reconhecimento oficial do país pela minha luta contra o narcotráfico, crime organizado, máfia, e eu fiz um plano junto com a equipe integral de segurança para Guatemala. A Guatemala recebia um monte de avião até da Venezuela, que eu comentei com vocês, pararam de receber, Estados Unidos ajudou, porque eu não tinha um exército, mas eu tinha as equipes e os contatos, a capilaridade entre os países. Então, assim, eu trabalhei com a FBI, trabalhei com a DEA, trabalhei com o Serviço Secreto, mas eu passava, por exemplo, Bill of Landing. Bill of Landing é carta de chegada de, por exemplo, pó que chega na Europa, Portugal, Espanha. Eu tinha aonde ia chegar.
Aí eu mandava pros caras do FBI e falava assim, pô, bicho, vai chegar aí, você tem que me dar mastigado. Aí eu falei, cara, mas eu não tenho um exército, né? Eu tenho minha equipe aqui, não tenho nem polícia, cara. Aí ele falou, não, se não tiver mastigado, o FBI é isso. Se não vier mastigado, agora, quando você dá mastigado para ele, aí vai, igual linha de produção, igual hambúrguer do McDonald's, vai. Por isso que eu acho que os lances que aconteceram aí, a investigação contra o Bolsonaro, eu acho que pode dar bem ruim pro Bolsonaro. Porque quando cai no FBI, o topo do FBI pode até ser político, mas o segundo e terceiro escalão é cara técnico, eu conversei com os caras. É igual naquele filme lá do Lobo de Wall Street. O cara, você lembra do cara? O Lobo de Wall Street, o Leonardo DiCaprio, ele vira e fala assim, pô, bicho, eu vou te dar uma grana, você é um puta de um ferrado. Desculpa o palavrão. Você é um ferrado, cara. Você tem esse seu terninho vagabundo, suado, e esse dinheiro é mais do que você vai ganhar a tua vida inteira. Tá aqui, ó, um chumaço de dinheiro. Ele falou assim, o negócio é o seguinte, cara, eu posso ficar suado, voltar pra minha mulher à noite de metrô, mas eu vou te prender, cara, isso vai me dar uma baita satisfação. Tem esses caras lá, tem, a cultura é diferente do Brasil, que o cara aqui, ele sente vergonha de ser honesto, fala, nossa, cara, você é um otário. Lá não. Os Estados Unidos ainda é bom, ainda tem esse império da lei, porque ainda tem os caras que falam, não, eu tenho a satisfação de prender um vagabundo, mesmo voltando para casa suado com o meu terninho barato. Mas e eu vi, porque lá prende, o cara vai ficar preso, né? Eu acho que aqui tem muito policial que tem esses sonhos. É só que ele faz o trabalho dele bem feito, volta suado e o cara fica solto. O sonho se transforma em realidade. Se chegar lá, se meu irmão chegar lá, ele faz isso aí. Recompensa, confisco alargado, declaração de guerra contra crime organizado. Você faz acontecer, cara. É mais sofisticado que o crime organizado, se você colocar ele como um terrorista ali, já mudou bastante, né? O traficante, por exemplo, ser associado a um terrorista. Eu tava lá em 2021. Aí, pô, eu mandei várias coisas falando do PCC. Mandava pro Departamento de Estado americano. E aí, o Departamento de Estado era o Biden, cara. Era o Biden, mas não é o Biden que faz isso. Estados Unidos, ele roda independente do presidente. E saiu uma ordem executiva em 2021 falando que o PCC era considerado máfia. Só isso já dava para o Brasil dar um salto de luta contra o PCC. Era 2021, governo Bolsonaro. Em vez de pegar isso e fazer acontecer, ficaram fazendo motociata. Então o PCC só se fortaleceu. Está se fortalecendo cada vez